Um caça de combate pode ser o avião mais avançado do mundo e ainda assim ser completamente inútil se ninguém quiser comprá-lo. Essa é a armadilha que quase destruiu uma das histórias mais improváveis da aviação militar moderna. O que você vai ver neste vídeo não é a história de um avião, é a história de um país pequeno que decidiu construir o próprio caça de combate em plena Guerra Fria, quando os dois maiores blocos militares do mundo estavam dividindo o planeta entre si. E que tomou uma série de decisões que, na época, pareciam loucura absoluta. Vou te mostrar como a Saab, uma empresa que a maioria do mundo conhece por fazer carros seguros, colocou tudo o que tinha em um único projeto aeroespacial que levou mais de uma década para sair do papel, custou uma fortuna que a Suécia mal podia pagar e ainda assim quase não encontrou nenhum comprador. E vou te mostrar o momento exato em que tudo isso virou. Um momento em que uma decisão que parecia errada se revelou a mais inteligente da história recente da indústria de defesa. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o ambiente em que o Gripen nasceu. Porque sem esse contexto, o que aconteceu não faz o menor sentido. Estamos no início dos anos 1970. A Guerra Fria está no seu auge. E a Suécia está em uma posição geográfica que não deixa muita margem para erro. O país faz fronteira com a União Soviética, não diretamente, mas próximo o suficiente para que qualquer conflito no norte da Europa chegasse às suas portas em questão de minutos. A Suécia escolheu a neutralidade como política oficial, mas neutralidade sem força militar real é apenas um convite. E a Força Aérea Sueca sabia disso. O que eles tinham em serviço na época era o Viggen, outro produto da Saab, que era um avião respeitável para os padrões dos anos 70. Mas o tempo estava passando. Os soviéticos estavam modernizando sua frota com velocidade, e comprar caças dos americanos ou dos europeus ocidentais contradiria toda a política de neutralidade que a Suécia havia construído com tanto cuidado. Então, a decisão foi tomada. A Suécia desenvolveria seu próprio caça de nova geração, do zero, com tecnologia nacional. Mas aqui é onde a história começa a ficar complicada. Porque desenvolver um caça moderno não é como desenvolver um automóvel mais eficiente. É um dos empreendimentos tecnológicos mais complexos que um país pode assumir. Exige domínio simultâneo de aerodinâmica avançada, sistemas eletrônicos de combate, motores de alto desempenho, software de missão crítica e integração de armas. É uma combinação de desafios que apenas poucos países no mundo conseguiram superar. E mesmo esses países contaram com orçamentos militares massivos. A Suécia não tinha esse orçamento. Mas antes de continuar, você precisa entender algo sobre a mentalidade sueca de defesa, porque ela é diferente de tudo que os outros países estavam fazendo na época. A doutrina militar sueca não era ofensiva, não era sobre poder de projeção, não era sobre dominar teatros de operação distantes. Era sobre uma coisa só: sobreviver a um ataque. Defender o território nacional durante tempo suficiente para que qualquer conflito terminasse por negociação. Isso parece simples, mas tem implicações enormes para o tipo de avião que a Suécia precisava. Ela não precisava do caça mais rápido, não precisava do que chegava mais longe, precisava do que era mais difícil de destruir, mais fácil de manter em operação em condições caóticas de guerra, e mais capaz de ser dispersado por todo o território nacional para sobreviver a um primeiro ataque. A Suécia chegou até a planejar usar estradas retas como pistas de pouso improvisadas. O Gripen foi projetado para operar a partir de rodovias, ser reabastecido e rearmado por uma equipe de 6 pessoas em menos de 10 minutos e ser mantido com ferramentas que mecânicos de nível básico conseguissem usar. Essa filosofia operacional foi o que guiou cada decisão de projeto
E é também o que tornaria o Gripen impossível de vender por quase 2 décadas. Espera, porque o que vem agora é a parte que ninguém esperava. O programa que se tornaria o Gripen foi aprovado oficialmente em 1980. E desde o primeiro dia, ele carregava um problema que os engenheiros da Saab conheciam muito bem, mas que raramente era discutido em público. A Suécia é um país de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Seu mercado doméstico para um caça de combate era, na melhor das estimativas, de algumas dezenas de aeronaves. Não havia como fazer os números fecharem com esse volume de produção. Para que o programa fosse viável economicamente, o Gripen precisaria ser exportado. E para ser exportado, ele precisaria competir com os F-16s americanos, os Mirages franceses e os Typhoons europeus, aviões desenvolvidos por países com orçamentos militares 10 vezes maiores, com décadas de experiência em vendas internacionais de defesa e com o peso geopolítico para fazer negócios que a Suécia simplesmente não tinha. Mas o risco real não era a concorrência, era o cronograma. O Gripen estava sendo desenvolvido com uma arquitetura que era completamente nova para a Suécia. O avião seria fly-by-wire digital, o que significa que os controles de voo seriam mediados por computador, não por sistemas mecânicos ou hidráulicos tradicionais. Isso dava ao avião um desempenho aerodinâmico muito superior, mas também significava que ele era, em essência, tecnicamente instável por design. Isso não é um defeito, é uma escolha deliberada de engenharia. Um avião instável é mais ágil precisamente porque está constantemente no limite do controle. Mas essa instabilidade só funciona se os computadores de bordo conseguirem fazer os ajustes necessários dezenas de vezes por segundo, o tempo todo, sem falhar. Se o sistema falha, o avião simplesmente cai. E nos anos 80, essa tecnologia ainda era nova o suficiente para ser arriscada. O primeiro protótipo do Gripen voou em dezembro de 1988. E 6 semanas depois, durante um pouso de rotina em uma pista na Suécia, o avião bateu. O piloto sobreviveu. O protótipo não. A investigação apontou para um problema no software de controle de voo. Uma interação entre diferentes sistemas que os engenheiros não tinham previsto. Não era uma falha estrutural do avião, era um problema de código. Isso, em termos de programa de defesa, é quase pior. Estrutura você conserta, substituindo peças. Software você conserta entendendo o problema em toda a sua extensão. E em sistemas complexos, isso pode levar anos para ser feito com confiança total. O programa foi suspenso, os cronogramas foram revisados, os custos subiram, e o questionamento político que sempre acompanha programas militares caros em países com tradição democrática forte começou a ganhar volume. Deixa eu te contar algo que vai fazer sentido mais à frente. O acidente de 1989 foi, retrospectivamente, um dos melhores eventos que poderia ter acontecido com o programa Gripen. Não porque o acidente em si foi bom, foi péssimo, mas porque ele forçou uma revisão completa de todos os sistemas de software em um momento em que o programa ainda tinha tempo de fazer essa revisão corretamente, antes que o avião fosse certificado para serviço operacional. O que os engenheiros encontraram durante essa revisão não foi apenas a causa do acidente. Foi um entendimento muito mais profundo de como todos os sistemas do Gripen interagiam entre si. Essa crise prematura produziu um nível de rigor técnico que, em condições normais de desenvolvimento, teria levado muito mais tempo para emergir. Mas naquele momento, em 1989, ninguém estava pensando nisso. O que todo mundo estava pensando era: o programa vai sobreviver? O Gripen voltou a voar em 1990 com os problemas de software corrigidos. E em 1993, ele foi finalmente entregue à Força Aérea Sueca para serviço operacional, 13 anos depois do início oficial do programa. Agora vem o problema que, de certa forma, era maior do que o acidente.
A Guerra Fria havia acabado. Em novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Em dezembro de 1991, a União Soviética se dissolveu. E, de repente, o argumento que havia justificado o programa Gripen do início ao fim, a necessidade de um caça capaz de sobreviver ao conflito com as forças soviéticas, havia simplesmente desaparecido como ameaça imediata. Os países europeus estavam cortando orçamentos de defesa com entusiasmo. A lógica era simples. Se não há mais Guerra Fria, não há necessidade de sustentar forças armadas dimensionadas para a Guerra Fria. O termo que surgiu nessa época foi dividendo da paz. A ideia de que o fim da confrontação militar liberaria recursos para outras prioridades. Para o Gripen, isso criou uma situação existencial. A Suécia havia investido bilhões no desenvolvimento de um caça de nova geração para enfrentar uma ameaça que oficialmente não existia mais. O argumento de exportação, compre o Gripen porque ele é projetado para o ambiente mais exigente da Europa Central, perdia força em um momento em que todos estavam convencidos de que a Europa Central havia se tornado um lugar pacífico. E havia um terceiro problema, que é o que faz essa história realmente difícil. O Gripen não era barato. Era mais barato do que o F-16 americano. Era mais barato do que o Typhoon europeu. Mas não era barato o suficiente para competir com o que os países em desenvolvimento estavam realmente considerando. Jatos russos e chineses, que vinham acompanhados de preços que a economia de escala de grandes programas militares permitia oferecer. Nos anos 90, a Saab tentou vender o Gripen para a Austrália. Perdeu para o FA-18, tentou na Finlândia, perdeu. Tentou em vários países da Europa Central que estavam entrando na OTAN. Perdeu na maioria deles. Cada derrota era uma mensagem. E a mensagem dizia que o Gripen, por mais tecnicamente impressionante que fosse, não conseguia se posicionar de forma convincente em um mercado que havia mudado radicalmente desde que seu desenvolvimento começou. A Saab estava apostando tudo. Aqui está o risco real. Se o Gripen não conseguisse exportações significativas no prazo de alguns anos, o programa se tornaria financeiramente insustentável. A Suécia não podia justificar manter uma linha de produção ativa para um avião comprado apenas por seu próprio país. E sem linha de produção ativa, o custo de manutenção e atualização da frota sueca dispararia ainda mais. Não havia plano B. A única saída era vender. Mas antes de seguir, preciso voltar a um momento específico de 1996, porque é aqui que algo começa a mudar, de um jeito que só ficaria claro anos depois. A África do Sul, recém-saída do apartheid e construindo uma nova identidade nacional, estava procurando modernizar suas forças aéreas. E ela queria fazer isso de um jeito que não a amarrasse politicamente a nenhuma das grandes potências. O Gripen ganhou essa licitação. Parece simples, mas o que importa não é apenas que a Saab vendeu para a África do Sul. É o que a Saab fez para ganhar aquela venda. A empresa aceitou compartilhar tecnologia, aceitou criar empregos industriais no país comprador, aceitou um modelo de parceria que era fundamentalmente diferente do que os fabricantes americanos e europeus tradicionais ofereciam. Em vez de compre nosso avião, a oferta era construa capacidade industrial com a nossa tecnologia. Era uma aposta, porque compartilhar tecnologia significa abrir mão de parte do controle. Significa criar, potencialmente, concorrentes futuros. Significa assumir compromissos que complicam o processo de venda. Mas também significa algo que as outras empresas não estavam oferecendo. A possibilidade real de o país comprador se tornar algo mais do que um cliente. Essa filosofia de parceria tecnológica vai aparecer novamente. E quando aparecer de novo, vai mudar completamente o peso geopolítico do Gripen no mercado internacional. Chegamos a 2013.
O Brasil estava conduzindo o que havia se tornado um dos processos de licitação de defesa mais longos e mais disputados do século. O programa FX-2, a busca por um novo caça de combate para a Força Aérea Brasileira, havia começado no final dos anos 90 e ainda não tinha uma resposta definitiva 15 anos depois. Na mesa estavam 3 candidatos, o F-18 Super Hornet americano, o Rafale francês e o Gripen sueco. Para entender o que estava em jogo para a Saab nesse momento, você precisa dos números. O Brasil estava comprando 36 aviões em um primeiro lote, com possibilidade de expandir para mais de 100 aeronaves. Em valor total, estávamos falando de um contrato que poderia ultrapassar 5 bilhões de dólares. Para um programa que havia lutado para encontrar compradores por 2 décadas, esse era o tipo de contrato que poderia mudar fundamentalmente a viabilidade de longo prazo de toda a linha do Gripen. Mas havia algo maior do que o contrato em si. O Brasil não era apenas um comprador. Era a maior economia da América do Sul, um dos poucos países no mundo com ambições reais de desenvolver capacidade industrial aeroespacial própria. E um país que havia recusado repetidamente entrar em alinhamentos políticos exclusivos com qualquer das grandes potências. Ganhar o Brasil significava uma coisa que nenhum contrato puramente comercial poderia comprar: legitimidade global. Se o Gripen era bom o suficiente para o Brasil, era bom o suficiente para qualquer país no mundo que quisesse capacidade de combate real, sem as complicações políticas de comprar dos americanos. E é aqui que a história fica realmente decisiva. Porque em 2013, a decisão que parecia estar caminhando para o Rafale, o candidato francês, que tecnicamente era visto como favorito, foi abalada por um evento que não tinha nada a ver com aviões. Em junho de 2013, as revelações de Edward Snowden sobre o programa de vigilância da NSA americana chegaram ao Brasil com um impacto específico. Havia evidências de que comunicações da presidente Dilma Rousseff e da estatal Petrobras haviam sido interceptadas pela inteligência americana. O efeito político foi imediato. A presidente Rousseff cancelou uma visita de Estado aos Estados Unidos, o que diplomaticamente equivale a uma declaração formal de desconfiança. E o processo de escolha do caça, que estava em avaliação técnica, entrou em uma nova dimensão política. Comprar o F-18 americano depois disso era politicamente impossível. Isso deixou Rafale e Gripen. E aqui a Saab jogou sua carta principal. Em vez de entrar em uma guerra de especificações técnicas, a Saab apresentou ao Brasil o que chamou de parceria de transferência de tecnologia. A proposta incluía a transferência de código-fonte do software de missão do Gripen, algo que os americanos simplesmente recusavam fazer com qualquer parceiro que não fosse aliado da OTAN. Incluía a criação de um centro de engenharia no Brasil, onde engenheiros brasileiros trabalhariam lado a lado com engenheiros suecos no desenvolvimento da próxima versão do avião. Incluía a produção de componentes significativos no próprio Brasil. Não era uma venda de aviões. Era uma oferta de ingresso em um programa de desenvolvimento aeroespacial de longo prazo. E em dezembro de 2013, o Brasil escolheu o Gripen. Mas espera, porque o que acontece agora muda tudo. A repercussão da vitória brasileira não foi apenas comercial. Ela reposicionou o Gripen em discussões de defesa em todo o mundo. De repente, países que nunca haviam considerado seriamente o avião sueco estavam perguntando o que exatamente a Saab havia oferecido ao Brasil e se o mesmo modelo poderia funcionar para eles. Colômbia, Bulgária, Filipinas, Índia. O nome Gripen passou a aparecer em licitações onde antes era tratado como outsider. O modelo de parceria tecnológica, a filosofia que havia começado timidamente com a África do Sul em 1996, havia se tornado o principal diferencial competitivo do avião. E mais do que isso, havia criado uma rede de países com interesse ativo no sucesso do programa,
Cada parceiro tecnológico tinha razões concretas para querer que o Gripen continuasse sendo desenvolvido, atualizado e competitivo. Não eram apenas clientes. Eram co-investidores no futuro do avião. Essa dinâmica é o que faz o Gripen difícil de derrubar. Não apenas no sentido literal do avião em combate, mas no sentido estratégico do programa como negócio. Mas voltemos ao avião, porque tudo isso que eu te contei é o contexto, e o contexto não explica o produto. O Gripen é tecnicamente extraordinário, de um jeito que é difícil de comunicar sem cair em jargão de especificações técnicas. Então vou tentar colocar de uma forma que faça sentido imediato. A filosofia de projeto do Gripen assumiu desde o início que o avião operaria em condições de degradação. Não na perfeição de uma base aérea grande e bem equipada, mas no caos de uma guerra real, onde as melhores pistas estão provavelmente destruídas, onde a cadeia de suprimentos está interrompida, onde as equipes de manutenção estão trabalhando com o que têm. Isso produziu um avião que é, por design, agressivamente simples de operar e manter. Um F-22 americano, provavelmente o caça mais avançado já construído, requer mais de 30 horas de manutenção para cada hora de voo. Isso não é uma crítica. É uma consequência de ser o ápice do desempenho tecnológico. Você está operando no limite do que é fisicamente possível, e manter qualquer coisa no limite do possível é sempre caro e complexo. O Gripen foi projetado para operar em uma razão muito diferente, perto de 10 horas de manutenção por hora de voo, às vezes menos, dependendo da missão. Isso tem uma consequência operacional enorme. Um país com um número fixo de pilotos e mecânicos consegue manter muito mais aeronaves ativas por dia com Gripens do que com alternativas mais complexas. Em uma guerra de atrito, que é exatamente o tipo de conflito para o qual a Suécia se preparou. Isso é a diferença entre sobreviver e não sobreviver. E há outro aspecto do avião que raramente é discutido fora de círculos especializados. O Gripen foi projetado com a premissa de que sua eletrônica precisaria ser atualizada com muito mais frequência do que sua estrutura. A célula do avião foi construída para durar décadas, mas os sistemas de radar, comunicação, guerra eletrônica e computadores de bordo foram arquitetados de forma modular, de modo que possam ser substituídos e atualizados sem redesenhar o avião inteiro. Isso significa que o Gripen que a Suécia opera hoje não é o mesmo avião de 1993. É a mesma célula, com eletrônica que em alguns aspectos é mais avançada do que a de aviões muito mais novos que foram construídos com arquiteturas mais rígidas. Em uma indústria onde obsolescência é a maior ameaça de longo prazo para qualquer programa, essa capacidade de evolução é o que garante relevância contínua. A história do Gripen parece, à distância, uma história de sucesso. E é. Mas somente se você escolhe o ângulo certo para olhar. Porque se você olha pelo ângulo do desempenho técnico, o Gripen nunca foi o melhor caça no mercado em nenhum momento da sua história. O F-22 é mais rápido. O Rafale é mais versátil em missões de múltiplos papéis. O Typhoon carrega mais armamento. Em quase qualquer comparação direta de especificações, o Gripen perde para pelo menos um competidor. E ainda assim sobreviveu. A lição real não é sobre aviões. É sobre o que acontece quando uma empresa entende que está competindo em um jogo diferente do que parece. Os competidores do Gripen estavam vendendo desempenho máximo. A Saab percebeu, depois de 2 décadas de derrotas, que seus compradores em potencial não estavam apenas comprando desempenho. Estavam comprando autonomia estratégica. Estavam comprando a capacidade de não depender politicamente do fabricante para a operação, manutenção e atualização do avião que defende seu território. Quando a Saab passou a vender autonomia, quando passou a oferecer transferência de tecnologia, código-fonte, capacidade industrial, ela deixou de competir diretamente com os americanos e os europeus.
passou a oferecer algo que eles simplesmente não podiam ou não queriam oferecer. Aqui está a lição inesperada e vale a pena ouvir com atenção. A vantagem competitiva do Gripen não veio de ser melhor no que todos os outros também estavam fazendo. Veio de ser diferente em uma dimensão que os compradores valorizavam mais do que o mercado havia percebido. O senso comum em qualquer indústria de alta tecnologia diz que você precisa ter o produto mais avançado tecnicamente para ganhar. O Gripen contradiz esse princípio de forma bastante direta. O que fez o programa sobreviver não foi desempenho superior. Foi a percepção correta de que para uma categoria específica de compradores, em um contexto geopolítico específico, o que estava sendo vendido não era um avião. Era uma forma de relacionamento entre países. E nesse jogo, a Suécia tinha vantagens que nenhum outro fabricante conseguia replicar. Se você chegou até aqui, provavelmente está pensando na mesma coisa que eu pensei quando entendi a história completa do Gripen. Quantos outros setores funcionam exatamente assim, onde o produto que domina o mercado não é o tecnicamente mais avançado, mas o que está competindo em uma dimensão diferente que os outros não perceberam? A resposta é: mais do que imaginamos. E se esse tipo de análise faz sentido para você, se você prefere entender como as coisas realmente funcionam do que apenas consumir o que parece óbvio na superfície, então este canal tem muito mais histórias nessa direção. Inscreva-se, ative as notificações se quiser e deixa nos comentários. Você acha que a Saab foi sortuda ou estrategicamente brilhante? Porque essa é uma discussão que não tem uma resposta simples. E as melhores discussões nunca têm. Até o próximo.